Abra comigo livro de Apocalipse, capítulo 7, versos 9 a 14. Diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 seres, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças, e honra e poder e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Você pode se assentar, por favor? Irmãos, nós meditamos mais especialmente ao longo do último mês, e mais detidamente no domingo pela manhã, refletimos muito sobre a igreja perseguida, algo que já foi compartilhado aqui desse púlpito nos últimos anos, algumas vezes, mas de forma muito esporádica, né? Se eu me lembro bem, não chegou a 10 vezes a quantidade de vezes que nos últimos anos nós tivemos aqui mensagens a respeito da igreja perseguida. E os irmãos puderam mergulhar um pouco nesse meio, naquilo que, nos nossos pedidos de oração, por exemplo, como tínhamos aqui depois do momento de louvor, oração pela igreja perseguida. Eu lembro que tinha irmãos que davam a entender, na forma como estavam se referindo, que estava achando que perseguida era o nome de um ministério, assim como o nome do nosso ministério, a Igreja Bíblica Cristã. Os irmãos achavam que Igreja Perseguida era o nome de um ministério. Passava a entender isso, da forma como fazia. E eu creio que toda a igreja pôde compreender melhor do que se tratava. E a Bíblia nos relata, desde Gênesis, com a morte de Abel, nós vemos essa perseguição àqueles que fielmente querem servir ao Senhor. E por toda a Bíblia nós temos relatos. O livro de Apocalipse não é diferente, e ele traz um encorajamento, um consolo e um aquecimento para o nosso coração, nos fortalecendo e fortalecendo naquele contexto, quando o livro foi escrito, de irmãos que estavam sendo perseguidos, literalmente já naquela época, também, inclusive, de que no final a vitória é do Senhor Jesus Cristo. E esse encorajamento é para as nossas vidas também. Claramente eu vejo isso. Aí eu lembro que semana passada ficaram algumas perguntas iniciais. O que fizeram e que fazem os nossos irmãos que têm sido perseguidos? Aqueles que se mantêm firmes em meio à perseguição. O que eles fizeram no passado, o que eles têm feito na atualidade. Murmurar contra Deus, revidar ou se vingar dos perseguidores, afastar-se da comunhão dos irmãos, afundar-se no pecado. E aí, com foco aqui em nós e naquilo que o texto nos revela. O que farão aqueles que, nos últimos momentos, serão perseguidos? E isso acontecerá em todas as nações, porque foi assim que Jesus revelou em Mateus 24, por exemplo.
E quando nós lemos aqui, no versículo 9, a grande multidão de todas as nações e tribos e povos e línguas, de todo mundo, de todas as culturas, de todos os idiomas, de todas as etnias, os servos de Deus, os cristãos, serão perseguidos. Estes aqui, inclusive, martirizados. O que farão esses irmãos quando essa grande tribulação chegar? O que farão a ponto deles permanecerem firmes na fé, suportando o martírio, nesse momento aqui? E eu lembro que João aqui pode ter visto a mim e a você. A nossa percepção, ela é de fato que o Senhor Jesus está às portas. E quando Jesus ele menciona, abra comigo Mateus 24, por favor. Depois nós retornamos ao Apocalipse. Quando Jesus ele menciona sobre esse período aqui, quando nós lemos no versículo 14, João sendo respondido, sendo dito de que esses são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes, as branquearam no sangue do Cordeiro, o termo grego ali, traduzido como grande tribulação, é a mesma coisa que Jesus fala, Mateus 24, a partir do versículo 21. No versículo 21, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, visível em todo o globo terrestre. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. E logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu, aleluia, o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos como rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Logo depois desse momento da grande tribulação, em que uma grande multidão de todas as nações será martirizada, Jesus voltará e nos levará para Ele, se estivermos vivos. Se já estivermos mortos, já estaremos com Ele. Já estaremos com Ele. E hoje eu fiquei impressionado, irmãos, porque eu ouvi o testemunho da conversão de um irmão, lendo Mateus 24, né, pastor Gil? Lendo Mateus 24, vendo, quê? Esse Jesus que virá com grande... Mas Ele é poderoso! Maravilhoso isso. Glória a Deus. É esse Jesus. Ele virá buscar a sua igreja. Aí, voltando para o Apocalipse, nós meditamos, semana passada, em algumas questões, rapidamente vou comentá-las aqui, só mencioná-las. Nós vimos de que, aí ficou aquela pergunta, então, como nós devemos reagir diante da perseguição? Aprendendo com esses que serão os últimos mártires, que terão lavado as suas vestes no sangue do Cordeiro.
E quando eu meditava nisso, durante a nossa leitura bíblica em Apocalipse, mês passado, junho, isso me acendeu os olhos de procurar aqui no texto em Apocalipse as menções em que a Bíblia fala sobre o Cordeiro. Nesse contexto aqui, de alguém ser martirizado, a Bíblia está dizendo que esses que na grande tribulação estavam ali diante do Cordeiro e diante do Pai, porque eles lavaram suas vestes no sangue de Jesus, tem um contexto perfeito ali. Eles se manteram fiéis ao Senhor, por isso eles morreram. Eles compreenderam o Evangelho. Mas aí o Espírito Santo me fez lembrar, mas você lembra aquele texto em Apocalipse? E aquele outro, aquele outro, aquele outro. E eu fui pesquisando em Apocalipse e eu encontrei muitas referências em que a Bíblia faz questão de dizer não Jesus Cristo, não Cristo, mas de se referir ao Cordeiro. Ou seja, é a ênfase que Deus quis trazer para nós que aquilo que estava acontecendo era em relação a uma correspondência que nós devemos ter àquilo que o Cordeiro fez por nós, de morrer por nós. Senão a Bíblia não precisava mencionar o Cordeiro, mas mencionar apenas o Filho do homem, o Filho de Deus, Jesus, o Cristo, mas não, o Cordeiro. E aí nós vimos de que quem lava as vestes no sangue do Cordeiro é quem sabe que Deus é real, está diante do trono dele, estaremos diante dele. Quem entrega a Deus toda a glória pela sua salvação, não tenta se salvar, não tenta fazer coisas vou congregar para agradar a Deus, para que eu possa ser salvo. Vou ler a Bíblia, vou seguir o plano de leitura, porque se eu não seguir eu vou para o inferno. Não há mérito nenhum nosso, mas a salvação ao nosso Deus. De suportar o sofrimento, de sermos ovelha do bom pastor, de confiarmos na soberania do governo de Deus sobre a história, de termos uma vida de oração, de vivermos em novidade de vida, de proclamarmos o Evangelho, de nos rendermos completamente ao Senhor, tendo Ele como centro da nossa vida, de não nos assustarmos com as notícias, os acontecimentos. Cada semana é uma novidade que surge, irmãos, no cenário mundial e no cenário brasileiro também. De praticarmos a palavra de Deus, de amarmos a vinda de Cristo, de não desprezarmos a batalha espiritual, mas também não superestimarmos a batalha espiritual. E por último, nós vimos lá no capítulo 12, na parte B do versículo 11, de não amarmos a nossa própria vida. E hoje nós vamos ver mais alguns textos. O primeiro deles, no capítulo 13, aquele que lava suas vestes no sangue do Cordeiro é quem não ama o mundo. Apocalipse, capítulo 13, versos 7 e 8. Esse texto fala da besta que sobe do mar. Eu não vou entrar em interpretação escatológica, porque a mensagem não tem nada a ver com isso. Então, eu não vou explicar a respeito, não vou falar sobre isso, nem o que eu tenho entendido até esse momento. Mas haverá alguém ou um sistema, denominado aqui como besta, que governará o mundo debaixo do poder do diabo, do dragão. E a partir do versículo 7, o texto diz assim, 7 e 8. E foi-lhe permitido a essa besta fazer guerra aos santos, a nós, cristãos, discípulos de Cristo, e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. É por isso que serão martirizados de toda a tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E por que não amam o mundo, quem lava suas vestes no sangue do Cordeiro? Porque haverá um tempo, a continuidade do versículo do capítulo 13 também fala, em que haverá um sistema no mundo em que todos aqueles que não se submeterem a esse sistema e mediante uma adoração à besta e ao dragão
serão mortos. Serão mortos. Quem não se submeter vai ser privado de comprar, de vender, e se não tiver uma marca na sua destra, ou na sua testa, ou o nome, ou o número. E quando o texto fala, especifica aqui no versículo 8, de que quem não tem o seu livro escrito no livro da vida vai adorar essa besta, é sinal de que aqueles que têm o nome escrito no livro da vida não vão adorar essa besta. Por quê? Porque não amam esse mundo. Tanto faz. Ah, mas eu vou passar necessidade. Tanto faz. Ah, mas eu vou perder o meu emprego. Tanto faz. Ah, mas o que vai ser da minha família? Não tem o que fazer, porque eu amo ao Senhor Jesus. E os relatos que nós já ouvimos semana passada, de irmãos que perdem empregos por não aceitarem negar a sua fé a Jesus Cristo. Isso já acontece, irmãos. E isso acontecerá no Brasil. Isso já acontece em várias nações, e isso acontecerá no Brasil. E eu vou além, irmão. Isso já acontece aqui, inclusive, quando pessoas deixam de ter oportunidades no seu trabalho porque servem a Jesus. Eu já passei por isso. Pessoas que deixam de ter oportunidade no seu trabalho porque servem a Cristo. Pessoas que passam algumas dificuldades, e aí, com a permissão de Deus, claro, provando a fé, de que se você não se submeter àquele esquema, você não vai ter aquele recurso que você tanto precisa para o seu cuidado, para o cuidado da sua família, daquelas suas necessidades. E aqueles que negam a Jesus com as suas atitudes se submetem aos esquemas sujos e está tudo bem, recebe o dinheiro. Aqui mesmo nós temos testemunhos de irmãos. Olhei para o irmão agora, eu me lembrei de testemunho desse irmão falando de que foi feita uma proposta dessas assim, que é ganhar uma bolada considerável ali para o seu provento mensal, e ele preferiu se manter fiel a Cristo e não se submeter a esse mundo. Por quê? Porque ele não ama o mundo. Então, quem lava as suas vestes no sangue do Cordeiro é aquele que não ama o mundo. Mas, infelizmente, irmãos, parece que nós temos atitudes daqueles que o nosso coração está enraizado aqui. Nós precisamos nos avaliar. Nesses mesmos versículos, eu quero que você se atente à parte final do versículo 8, quando o texto diz: não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Jesus foi morto desde a criação do mundo, irmãos? Sim ou não? Jesus foi morto desde a fundação do mundo? Sim. Quem diria não? Pode dizer não também. Porque, de fato, não. Mas no propósito, sim. Sim e não. As duas respostas são válidas. Jesus morreu quando morreu, de fato, fisicamente, do lado de fora de Jerusalém. Mas sim, desde a fundação do mundo, por quê? Porque Deus não foi pego de surpresa. Antes de Deus criar o mundo, Deus já havia proposto nos salvar pela fé em Jesus. Esse é o Deus que cuidou de nós. Esse é o Deus que proveu a salvação antes de você e eu termos nascido. É aquele que proveu a salvação em Jesus, pela fé em Jesus, antes dele criar Adão. É um Deus que cuida de nós e que não foi pego de surpresa. Deus não é pego de surpresa pelos meus e os seus tropeços, mas antes da fundação do mundo, o Deus que nós tanto amamos e dizemos supostamente amar, não sei, Ele que sabe o som do nosso coração, Ele já havia provido o Cordeiro para morrer naquela cruz para salvar a mim e a você. Então aquele que lavou
as suas vestes no sangue do Cordeiro é alguém que descansa no cuidado de Deus, que não é pego de surpresa, mas que desde antes da fundação do mundo cuidou de mim e de você. Desde lá atrás, antes de Deus declarar, haja a luz, Deus já havia declarado, haja a salvação. E essa verdade precisa ecoar no nosso coração. Antes de Deus criar os céus e a terra, Ele já havia proposto salvar todos aqueles que, mediante a fé, rendessem a sua vida, arrependidos de seus pecados, a Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E sabermos disso, irmãos, precisa descansar o nosso coração. Espera aí. Deus propôs me salvar antes de criar o mundo. Ei, irmão, está na Bíblia. Ele propôs matar o seu filho para salvar a mim e a você. Antes de o chão que você pisa existir. Antes da fundação do mundo, Ele propôs salvar a mim e a você pela fé. Pela fé. Não salvar elegendo A, B ou C, não, mas pela fé, todos aqueles que pela fé, tá? Não se sintam, eu sou um escolhido. Não, escolhido é Cristo, eleito é Cristo, mas todos aqueles que pela fé em Jesus, Deus já havia proposto. E parece que o nosso caminhar de vida não é naquele que descansa em Deus, não é naquele que sabe que Deus cuida de nós. Se Deus preparou aquilo que é o mais importante para nós, que é a nossa salvação, você acha que Deus vai deixar de cuidar da tua saúde? Do teu alimento? Do trabalho que você precisa para sustentar você, sua família, ser generoso com aquele que precisa e abençoar a obra missionária? Se Deus preparou a tua salvação desde a fundação do mundo, você acha que Deus vai descuidar cuidado do seu casamento, da sua família? Não vai, irmão. Não vai. Se Deus já proveu desde lá o cuidado da nossa salvação, você acha que Ele não vai prover o cuidado daquilo que nós precisamos? Ele vai, segundo a sua vontade. E nós, como aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, nós precisamos descansar nesse cuidado de Deus. Você acha que os irmãos que nós ouvimos os relatos aqui, esses irmãos ficam, meu Deus, o que vai ser da minha vida? O que vai ser do alimento de amanhã? O que vai ser? Não, irmãos, não, tenho certeza que não. Irmãos que descansam e descansavam no cuidado do nosso Deus. Uma outra verdade, aqui ainda, mas seguindo no texto, versos 9 e 10. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a perseverança e a fé dos santos. Quem lava as suas vestes no sangue do Cordeiro não é escapista, não tenta fugir do embate, não foge da perseguição. Olha o que o texto diz: se alguém leva em cativeiro irá, e se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência, a perseverança e a fé dos santos, porque não é para você se esconder, não é para eu me esconder, não é para você e eu evitarmos a exposição para que nós não sejamos perseguidos. Pelo contrário, é para nós nos refugiarmos em Cristo Jesus. O que ele está falando? Sabe aquilo de vamos criar uma sociedade alternativa para que nós possamos nos refugiar no meio do mato, treinados na caça, na pesca, na plantação, com todas as habilidades, para que, chegando aqui ao Brasil, no momento que eu estiver vivo, eu fuja, eu escape lá para o interior. Não é isso que Deus quer. Não é isso. Se é para ser preso, presos seremos, por amor a Cristo.
se é para ser morto a espada morreremos, por amor a Cristo. Os verdadeiros mártires, aqueles que morreram por amor a Jesus, eles permaneceram firmes. Tem relatos na história da igreja, que eu estou fugindo de contar relato de história da igreja, porque eu prefiro contar os relatos da Bíblia. Tenho aprendido isso no Senhor. Mas existem relatos de irmãos que, Pedro, por exemplo, estava fugindo de Roma, mas o Senhor Jesus apareceu para ele, ele entendeu, deu meia volta e decidiu morrer. Na crucificação decidiu morrer de cabeça para baixo. Mas ele estava escapando, Jesus apareceu para ele e ele voltou. Vários outros relatos, vários irmãos. Seguindo aqui, capítulo 14. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas, e cantavam como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 seres e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Quem são os 144.000? Não sei. Eu só não vou dizer o restante da frase, eu vou manter só no meu pensamento. Você não ficar chateado comigo, mas só não sei basta. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Quem são esses? Não sei, irmãos. Eu só sei aquilo que o Espírito Santo quer nos alertar aqui em relação a esses versos. Esse grupo aqui será um grupo que onde Jesus estiver, eles estarão também, porque eles seguirão. O versículo 4 diz isso: estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. E quando eu meditava nesse texto, o Senhor fez-me logo lembrar de relatos de João, o mesmo João. Ele relatou 2 textos com 2 falas do Senhor Jesus, que eu quero destacar aqui aos irmãos. No capítulo 14, versículo 3, o pastor Júlio até mencionou isso durante o período de louvor, estava ouvindo lá dentro, quando no versículo 3, o Senhor Jesus, ele diz assim: e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Depois, no capítulo 17, nesse texto do capítulo 14, Jesus acalmando os discípulos que estavam temerosos. No capítulo 17, João relata uma oração que Jesus fazia ao Pai por nós, seus discípulos. E Jesus diz assim no versículo 24: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Eu não quero nem saber quem são esses 144.000 aqui, mas eu sei que todo aquele que serve a Jesus, quando Jesus voltar, estarão com Jesus para onde ele for, porque ele prometeu. E quando eu meditava nisso, o texto faz questão de dizer que seguem o Cordeiro, isso me faz lembrar de que hoje, aqui, enquanto nós estamos aqui nessa vida terrena, antes do findar da nossa vida, que você e eu precisamos andar com Jesus todos os dias da nossa vida, onde quer que Ele estiver. Mas como assim? Não é Jesus que habita em mim? Se Jesus habita em mim, na verdade, para onde eu vou, Jesus vai dentro de mim. Perfeito seu raciocínio, porque foi o que Ele falou: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas como eu, na minha vida, aqui, eu posso andar com Jesus onde Jesus estiver? É seguindo os passos de Jesus. Aquele que lava suas vestes no sangue do Cordeiro são aqueles que seguem a Jesus. São aqueles que negam a si mesmo, tomam sobre si a sua cruz
e seguem a Jesus Cristo nesse mundo. Para que você e eu, de fato, para que a nossa vida evidencie de fato que nós lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro, nós precisamos seguir a Jesus, irmãos. Andarmos nos passos de Jesus. Mas será que a nossa vida, ela tem sido a vida daqueles que seguem os ensinos de Jesus? Isso é muito profundo, irmãos. Porque, ao mesmo tempo, quando o pastor Júlio, pela manhã, ele mencionava Pedro, o Pedro que teve a revelação do Cristo, de Jesus como Cristo, Filho do Deus vivo, e essa revelação veio do Pai, direto para Pedro. Logo depois, o mesmo Pedro que não queria se identificar com aquilo que cumpria do sacrifício de Jesus, querendo proteger a Jesus, de Jesus padecer. Me bateu um temor, irmãos, porque será que, ao passo que eu, declarando por meio da palavra que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, eu faço isso, eu declaro num momento, e em outro momento depois, a minha vida é como Pedro naquele momento? Eu fiquei refletindo nisso. Eu posso muito bem estar aqui pregando, expondo Jesus para os irmãos, e no meu cotidiano, na verdade, eu estar negando a Jesus, como um menino na fé. Nós precisamos seguir a Jesus. Uma outra verdade, ainda no capítulo 14, versos do 9 a 11, é de nós lembrarmos que a condenação eterna é real, irmãos. A condenação eterna é real. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos demônios e de Satanás. É isso que está escrito aí na Bíblia, irmãos? Não. Diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Jesus te ama? Sim. Mas se você não amá-lo, ele vai estar lá testemunhando o seu tormento. Se eu não amá-lo, ele vai estar lá diante de mim, testemunhando o meu tormento. O inferno é real. O lago de fogo e enxofre, onde o inferno será lançado, também é real, irmãos. Nunca se esqueça disso. Não se esqueça que a vida eterna, a promessa da vida eterna, ela é real para todos aqueles que amam ao Senhor em verdade, para todos aqueles que correspondem ao Evangelho numa genuína fé. Mas também não nos esqueçamos que a condenação eterna, ela é real. Jesus disse, lembra? Jesus contando sobre o rico e Lázaro, foi Jesus que contou. É real, irmãos. A condenação eterna é real. E algo que é importante de nós nos atentarmos aqui no texto, versículo 11, quando o texto fala assim: e a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. Existe uma fumaça que vai subir continuamente para sempre. Essa fumaça é produzida pelo quê? Pelo tormento. Se a fumaça é eterna, significa que o tormento também é eterno. A condenação é eterna, um sofrimento eterno, diante do Cordeiro e dos seus anjos. O inferno é real, irmãos. Uma outra verdade, no versículo 12, na sequência desse texto, falando daqueles que estarão sofrendo sofrendo a justa punição diante do Cordeiro, o versículo 12 diz: aqui está a paciência, a perseverança dos santos,
Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Existe uma distorção aí de seitas, mas não vem ao caso aqui. Mas o que eu quero ressaltar é aqui daqueles que guardam a fé em Jesus. Quem lava suas vestes no sangue do Cordeiro, sabendo que a condenação eterna é real, é quem guarda a sua fé. Paulo, quando estava no seu momento derradeiro, escrevendo a Timóteo, ele diz para Timóteo que ele havia combatido um bom combate, completado a carreira e guardado a fé. É sinal de que você e eu precisamos também guardar a nossa fé. É uma responsabilidade minha guardar a minha fé. É uma responsabilidade sua você guardar a sua fé. Como também quando nós nos quando nos desviarmos da nossa fé, a responsabilidade é também nossa. Nós temos a responsabilidade pessoal de nós mantermos a nossa fé. Nós precisamos manter a nossa fé. Uma outra verdade, no capítulo 15, dos versos 1 a 4. Aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro são aqueles que conhecem o Deus da Bíblia, o Deus de palavra, o Deus da palavra. Capítulo 15, versos 1 a 4. O mesmo Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, é esse mesmo Deus daqui. Acompanhe comigo. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada, completada, concluída a ira de Deus. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: nós cantamos isso aqui na nossa igreja. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. O que esse cântico está declarando? Que Deus vai punir o pecado justamente. Esse é o Deus da Bíblia. Um louvor a Deus. E nós cantamos isso aqui na nossa igreja. Talvez você não tenha cantado do que você canta. Nós estamos cantando que Deus é justo por punir o pecado. Quando lançar aquele que não render a sua vida a Jesus na condenação eterna. Deus é justo. Justos são os caminhos do Senhor. Esse é o Deus da Bíblia, irmãos. O Deus da Bíblia não é apenas o Deus de amor. O Deus da Bíblia é o Deus que é justo. E por ele ser santo, 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 ele não pode compactuar com o pecado. Por ele ser luz, por ele estar na luz, e nele não haver trevas alguma, nenhuma, ele não pode aceitar diante dele pecadores. Mas somente aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Uma outra verdade no texto, capítulo 17. Aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro são aqueles que confiam na vitória de Cristo. Capítulo 17, versos 12 a 14. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Muitos entendem que aqui são blocos que estarão governando a terra, que vão entregar a autoridade desses blocos ao anticristo. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Por quê, irmãos?
porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Existirão aqueles que já existem e continuarão existindo até o fim, aqueles que se levantarão contra o Cordeiro. Mas a Bíblia declara que Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, é aquele que venceu. E nele, se você e eu estivermos nele, nele nós também vencemos. A Bíblia é clara em dizer aqui, irmãos, nós precisamos confiar na vitória de Cristo Jesus, naquele que vence o pecado, naquele que vencerá a morte, venceu e aniquilará a morte, naquele que venceu o império das trevas, naquele que vencerá o mal para sempre. Essa vitória de Cristo é a vitória também da sua igreja, daqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E nós precisamos confiar no Senhor, e não nos amedrontar, e não nos acovardarmos, irmãos. Ai, Senhor, a perseguição vai chegar ao Brasil. Vai, irmãos. Ah, nós estaremos aqui. Não sei. Acredito que sim. No que eu tenho, a leitura que eu faço do que tem acontecido no nosso país, no mundo, olhando para a palavra, Jesus está às portas. Eu não creio que Jesus voltará daqui a décadas. Eu não creio assim, irmãos. Posso estar equivocado, mas eu não creio assim. Considerando que eu entendo que Jesus não voltará daqui a décadas, e daqui a décadas muitos de nós ainda estarão vivos, então você junta A com B, com C, que você vai chegar à conclusão. Mas nós precisamos confiar no Senhor Jesus, na vitória que há em Cristo Jesus. Uma outra verdade do texto é no capítulo 19, versos 6 a 9, é o zelo pelo preparo da noiva. 19, 6 a 9. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. A noiva precisa se aprontar, irmãos. E é preciso ter um zelo nesse preparo. É por isso que o Espírito Santo nos confronta. É por isso que o Espírito Santo fala as verdades para a gente que machuca. Vocês são meninos. Dói, mas a gente precisa ouvir. Por quê? Porque a noiva precisa ser aprontada. Ela precisa ser preparada. E nós não podemos, mas vamos vivendo de qualquer jeito. Não. É necessário zelo com a noiva, com todos aqueles que participam da verdadeira igreja de Cristo, todos aqueles que são verdadeiros discípulos de Cristo. É necessário haver esse zelo, esse cuidado, esse zelo no preparo. E é interessante que o texto declara, fala aqui abertamente para nós, que foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. E que veste é essa que a noiva se adorna? O texto fala que são as justiças dos santos. Só que a nossa justiça é como nada. Mas por nós termos os vestidos da justiça de Cristo, a nossa vida passa a ser daqueles que vivem verdadeiramente como discípulos de Cristo, daqueles que se vestiram com a justiça de Cristo. E por causa disso, procuram viver como verdadeiros discípulos de Cristo. E para isso, há preparo. As nossas vestes precisam ser preparadas. Nós precisamos ser confrontados na palavra, naquilo que nós estamos fora do eixo. Uma outra verdade, no capítulo 21,
é que se existe esse zelo para o preparo da noiva, é necessário edificar a noiva na doutrina apostólica. Capítulo 21, versos 9 a 14. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do oriente tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Qual é o fundamento da noiva do Cordeiro? A doutrina apostólica, irmãos, a doutrina dos apóstolos. É por isso que João viu os nomes dos apóstolos nos 12 fundamentos, porque o fundamento da Igreja de Cristo é a doutrina de Cristo, que é a doutrina dos apóstolos, aplicando a doutrina de Cristo no contexto da nova aliança. Essa é a nossa base. Não é novidade. Mas o pessoal aí tem estudado sobre isso. Tá, mas isso está alinhado com a doutrina dos apóstolos? Não. Nós vemos isso em Atos, nas epístolas. Não, é um pouquinho diferente. Então não é para a gente focar nisso, não. Essa que é a nossa base, é o nosso fundamento, é a doutrina dos apóstolos. Continuando no texto, versículo 22, eu vejo aqui, irmãos, algo importante também, que é nós rompermos os odres velhos da tradição religiosa. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Lembrando que nós estamos vendo todos os textos, todos esses são textos na menção ao Cordeiro, aquele que rendeu a sua vida para nos salvar. Amém? E aqui, lá na Nova Jerusalém, não haverá templo, porque o próprio Senhor é o templo. Isso me faz lembrar, irmãos, como nós somos muito religiosos, sabe? Quer ver um exemplo prático disso? É nós estarmos aqui, nesse local, que é um galpão, e não se escandalize, mas o local onde eu estou pisando não é um altar. Altar é o meu coração. Não se escandalize, por favor. É o seu coração, é o meu coração. E esse local onde nós estamos reunidos, ele não é um templo, ele é um galpão onde a igreja se reúne para celebrar ao Senhor. É que antes do culto, por exemplo, as irmãs estão orando lá dentro, em alguma das salas, e os irmãos aqui estão chegando, uns recebendo os outros, se alegrando. Se o irmão não está tendo um momento de oração aqui, nem nada. Se alguém dá, fulano, paz do Senhor, aí tem aquele que se dói, né? Olha torto assim para o irmão. Irmãos, isso é religiosidade. Eu lembro que semana passada, no sábado, antes do nosso momento aqui do encontro, né? Eu estava brincando com uma irmã, que eu sempre brinco com ela, minha esposa também. Aí ela falou algo para mim. Aí eu falei, eu vou falar com Rosana. Aí eu gritei, tia Rosana, para chamar a atenção dela, porque ela estava aqui, eu estava ali, para que ela fosse fazer a fofoca, né? Aquela brincadeira nossa ali com aquela terceira pessoa, que ela é irmã. E a Rosana entendeu. E aí algumas irmãs me olharam assim. Eu falei, gente, não está na hora da oração, não está na hora do culto, não está nada, mas é o templo, você não pode falar alto. Graças a Deus que isso um dia vai acabar, irmãos, porque lá na Nova Jerusalém o Senhor é o templo. E nós ficamos numa
numa neura, sabe, numa paranoia, que nós precisamos quebrar com essa tradição, irmão, essa tradição religiosa, essa tradição de que nós achamos que esse local aqui é um local sacro, mas a nossa vida pode ser um lixo. A porcaria que a gente quiser, a gente colocar para dentro, a bobeira que nós quisermos falar, nós falarmos, a imaturidade permanecer no nosso coração. Mas nós precisamos, irmãos, romper com esses odres velhos da tradição religiosa, porque lá na eternidade o templo é o Senhor. É simples assim, irmãos. Não existe isso na nova aliança. E nós precisamos entender isso. Uma outra verdade aqui, versículos 23 e 24. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Quando eu vejo claramente aqui dizendo que o Cordeiro, que é aquele que brilha mais do que o sol ao meio-dia, ele iluminará, Deus e o Cordeiro iluminarão a Nova Jerusalém, e que as nações dos salvos andarão à sua luz, eu automaticamente me lembro que Jesus, a luz do mundo, é aquele por meio de quem você e eu precisamos reluzir nesse mundo. Nós andarmos na sua luz, e andando na sua luz, a nossa vida resplandecer a luz do mundo. Sermos como luzeiros neste mundo, como Filipenses no capítulo 2 nos ensina. Só que, na verdade, irmãos, nós nos dizemos de Cristo, mas muitas vezes o caminho por onde nós andamos não é a luz, mas são as trevas. Você sabe disso. Olha para dentro do seu coração, como eu preciso olhar para dentro do meu. Versículo 27 do capítulo 21 diz assim: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Da mesma maneira que lá o pecado não entra na nossa vida, o pecado não pode se acomodar, irmãos. Se nós lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro, nós não podemos nos acomodar com a prática do pecado. Nós precisamos ter um empenho por nos enchermos de Cristo e, estando em Cristo, nós andarmos em santidade. Não é um esforço para não pecar, é um esforço para permanecer em Cristo. E permanecendo em Cristo, o Espírito Santo nos enchendo, nos ajuda a nós andarmos em santidade. Só que muitas vezes nós não temos esse cuidado de que a nossa vida, como aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, precisa ser a vida de quem anda em santidade. Capítulo 22, irmãos, versos 1 e 2. Uma outra verdade aqui é de nós termos a eternidade no nosso coração. E mostrou-me o rio, versos 1 e 2, o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Esse texto aqui está falando da eternidade com Deus. E não é curioso para você, esse texto que está falando da eternidade, mostrar uma métrica, uma referência de tempo, mês a mês? O que Deus está mostrando aqui para nós? Eu enxergo assim da parte de Deus, que a nossa preocupação com as coisas que são temporais da nossa vida, do cotidiano, do dia a dia, do mês a mês, de cada ano, em comparação com a eternidade, não importam, porque de mês a mês, eternamente, nós estaremos na presença de Deus e do Cordeiro. E quando nós temos a eternidade plantada no nosso coração, nós olhamos para a nossa leve e momentânea tribulação e vemos de verdade que elas produzem em nós um eterno peso de glória. Quando nós olhamos para as coisas do cotidiano, para o nosso dia a dia,
para as contas do mês, para as dificuldades da semana, para o dia difícil que você tem, ou aquele, meu Deus, como aquele ano foi difícil, ou como esse ano está sendo um ano difícil. Comparado com a eternidade, não é nada, porque mês a mês, eternamente, nós estaremos na presença de Deus. Aquele que lava suas vestes do sangue do Cordeiro tem eternidade no coração. E concluindo, versos 3 a 5, quem lava suas vestes no sangue do Cordeiro é servo. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão, e verão o seu rosto. E verão o seu rosto. E nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre. Quem estará diante de Deus? Os servos. E o que os servos farão? O servirão. Se aqui na terra nós não queremos servir, como nós serviremos a Deus na eternidade, irmãos? Nós somos escravos, comprados pelo precioso sangue de Jesus. Esses são os que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Aí eu pergunto, e se nós formos os últimos mártires? Como nós reagiremos? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, te dou graças por podermos meditar na sua palavra. Ajuda-nos a sermos como aqueles que de verdade, ó Pai, lavam as suas vestes no sangue de Jesus. Aqueles que não amam o mundo, Pai. Aqueles que descansam no teu cuidado, que não querem um escape da tribulação, mas querem se refugiar em Cristo. Como aqueles que querem seguir a Jesus andando com Ele, como aqueles que lembram que a condenação eterna é real, que o lago de fogo e enxofre é real, que a condenação é real, Senhor, que protegem a sua fé, que conhecem o Deus da Bíblia, o Deus que é justo e punirá o pecado, aqueles que confiam, Pai, na vitória de Cristo, que zelam pelo preparo da Tua noiva. Ajuda-nos a nós sermos aqueles que são edificados, Senhor, na doutrina apostólica e não no desvio de foco, como aqueles que rompem os odres, Senhor, da tradição religiosa vã, mas que estão em Ti. Ajuda-nos a sermos aqueles que andam na luz, que andam em santidade, que têm a eternidade plantada no seu coração e que Te servem, Senhor, porque nós somos Teus escravos. Ajuda-nos a compreendermos e vivermos cada uma dessas verdades, Senhor. Que o Teu Espírito nos encha, para que a unção dos mártires, Senhor, nos capacite a nós sermos Suas testemunhas, enquanto nós cumprimos a missão e vivemos como verdadeiros discípulos de Cristo aqui na terra. E seja tudo isso para a Tua glória e para a Tua honra. Que na minha incapacidade, Pai, de compartilhar aquilo que o Senhor falou comigo, eu confio que o Teu Espírito vai trazer a aplicação para cada um no tempo oportuno e necessário. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus, o Cordeiro que veio nos salvar. Amém, Senhor.